23. Hoje nós queremos começar uma nova série, uma série com o tema Encontros com Jesus. Eu sei que se fôssemos falar desses encontros com Jesus nos evangelhos, obviamente nós vamos estar voltados para o evangelho, não só o evangelho, porque o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, mas já foi no livro de Atos. Mas eu posso falar sobre Paulo. Não sei ainda nem o que eu vou falar. Hoje eu sei. Pode ficar em paz. Mas foram vários encontros. Na verdade, os evangelhos narram a vida de Jesus, ou parte da vida de Jesus. O ministério dele foi um ministério de encontros. Ou seja, nós vamos falar muito de Jesus o resto da vida. Mas nós vamos falar muito dos evangelhos durante essa série. E talvez eu esteja começando de trás para frente, mas não é uma coisa aleatória. Há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, eu tive essa impressão no meu espírito de ministrarmos uma série de encontros com Jesus. E um personagem que me veio quando eu tive essa ideia foi o ladrão na cruz. E eu vou falar sobre ele. Lucas capítulo 23, antes de nós orarmos, verso 32 em diante, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salva-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Feche seus olhos, curva sua cabeça aí onde você está. Espírito Santo, o Senhor é quem nos revela a tua palavra. E estamos aqui nessa noite, nesse momento, depois de tantas coisas maravilhosas durante tudo que está acontecendo aqui, Senhor. Sabemos que tem mais para acontecer através dessa palavra. Fale conosco, que ela possa vir com revelação, ela possa penetrar no nosso coração, e ela possa marcar as nossas vidas. Dai-nos revelação dessa palavra, para que a nossa vida seja impactada, e não seja mais a mesma a partir dessa noite. Se alguém está comigo e crê, diga um amém bem forte aí. Aleluia. Queridos, ao olharmos para esse texto, podemos entender que existem 2 tipos de pessoas aqui. Nós podemos começar a falar a partir desse texto e trazer para uma realidade que nós vivemos, é que existem pelo menos 2 tipos de pessoas que escutam a mensagem de Jesus. Mas para aquilo que nós queremos falar nessa noite, 2 tipos de pessoas que encontram Jesus, mas têm as suas vidas diferentes a partir desse encontro. É 2 tipos de pessoas que depois que encontram o Senhor,
vivem de maneira diferente. É possível então encontrar Jesus e não ter uma vida transformada. É possível encontrar com Jesus e a pessoa nem mesmo ser salva. Tem alguém me entendendo? É possível você ouvir tudo sobre Jesus. É possível você saber muitas coisas sobre Jesus e não ter sua vida transformada e outros nem mesmo alcançar a salvação. A pergunta que nós podemos fazer diante desse contexto aqui é: por que então alguns encontram com Jesus e são salvos e outros encontram com Jesus e não são? Porque também alguns encontram com Jesus e têm as suas vidas transformadas e outros não? Sabe, amados, na vida da igreja, por que todos estão ouvindo a mesma mensagem, mas a resposta é diferente? Por que na vida da igreja alguns são impactados e outros não são? O ambiente é o mesmo, o louvor é o mesmo, a palavra é a mesma, o conhecer sobre Jesus é o mesmo, mas alguns têm as suas vidas afetadas, impactadas, e outros não. Então, confesso que isso na verdade é o que mais me trouxe esse desejo de falar sobre esse assunto. Uma coisa que nós podemos entender aqui, que está por trás dessa cena, é que o tipo do crime revela o tipo da punição, ok? Não entendo muito, o Ricardo entende mais, mas até onde eu sei, segundo a lei, não segundo o Brasil, mas segundo a lei, conforme o crime é grave, maior é a punição, ok? Isso é justo, isso é justiça. Esses homens, presta atenção comigo, esses homens estão sendo crucificados porque eram criminosos. Alguém acha que ele estava roubando galinha e foi preso, crucificado porque estava roubando uma galinha? Não. Aí, alguns teólogos e historiadores dizem que para o Império Romano, naquela época, levar alguém à crucificação por um crime cometido, ele deveria ter cometido também algum homicídio. Então esses criminosos aqui, talvez é possível, de acordo com o contexto da época, que eles haviam cometido algum tipo de homicídio, para eles chegarem a esse ponto. Então eu estou criando um cenário, para você entender qual é, ou que tipo de pessoa Jesus está se encontrando e dialogando minutos antes da sua morte. A mentalidade de um criminoso ou de um ladrão não vai cair da cadeira. Vou até beber uma água para falar o que eu vou falar. A mentalidade de um criminoso, de um ladrão, não é diferente da nossa. Porque você pode olhar para o contexto e falar assim: pastor, mas eles eram ladrões, criminosos, eu estou longe de ser igual um cara daquele. Não, vou repetir para que você não distorça o que eu estou falando. A mentalidade de um criminoso, de um ladrão, é a mesma que a nossa, muitas das vezes, a mesma que de uma criança. Qual que é a maior mentalidade de um ladrão? Eu quero um carro, mas eu não quero trabalhar. Eu quero um carro bom, um carro de luxo, mas eu não quero trabalhar. Para satisfazer o que eu quero, eu vou pegar o seu, em nome do que eu tenho vontade, tenho prazer. O que está por trás de um ladrão é eu.
Ah, mas por que citar uma criança? Porque o que está numa mentalidade de uma criança é eu. Ou uma criança acorda e espera a mãe levantar no dia cedo para dar mamar para ela. Ela não quer saber se você está dormindo, se você está tomando banho, não quer saber onde você está. Deu fome, para concorrer com a chuva. Ela não quer saber, porque eu estou com fome e eu quero comer, e não importa o que você está fazendo, o que importa é que eu quero agora. Tem alguém me entendendo aqui, irmãos? Quem está comigo, amém? Fica comigo aqui, para você entender o que nós estamos querendo dizer. Você pode, às vezes, achar que o pastor está exagerando, mas não está não, porque essa é a realidade. Essa é a nossa mentalidade. Por que você irrita no trânsito? Alguém que já se irritou no trânsito. Por que você fica com raiva do cara que buzina para você e você nem errado estava? Conheço um pastor, não vou contar esse exemplo, vou contar outro, de outro pastor. Vou pôr bem na conta dos pastores. Pastor que o motoqueiro passou perto dele, acho que quase quebrou o retrovisor, alguma coisa assim. E na hora ele vê sim, aquele pensamento mais do céu: tomara que morre na frente, miserável. Na hora, né? Aí vem aquele negócio, né? Quebrou seu retrovisor, você quer que o cara, tomara que caia para prender. Está andando de uma roda na sua frente, o que você fala? Cai. Você fica assim. Eu já fiquei, irmãos, eu já pequei mesmo, né? Claro. Na hora que o povo empina a moto, eu fico, ai, cai. Confessando aqui, mas eu já parei com isso, desde que eu preparei essa mensagem. Por que você fica assim, ó? Essa ideia que veio lá no pastor, morre. Na verdade, o que aconteceu? Poxa, você quer o trânsito no seu modelo. Você quer que as coisas no trânsito sejam como você deseja, que ninguém buzine, que ninguém te atrapalhe, que ninguém faça nada de errado, porque você tem um padrão. No fundo, o eu está por trás, querendo governar tudo. A mentalidade não é diferente. Quando alguém erra com você, quando alguém fala mal de você, inventa uma calúnia a seu respeito, como que você fica? Orando, abençoando essa pessoa, ou igual os discípulos: Senhor, manda fogo naquela cidade do inferno. Tem discípulo pedindo. Eu conheço crente que ora para Deus pesar a mão num cara que falou mal dele. Eu conheço crente que quando o fulano fica doente, ele fala: vai tocar num santo, Deus é justo. Misericórdia, eu não quero ir nessa igreja nunca na minha vida. Lá parece mais do diabo. Entende, irmãos? Porque nós temos a mesma mentalidade. Porque no fundo, o eu está querendo governar. Presta atenção porque eu estou falando eu, porque eu estou aqui nos criminosos. Porque alguém que chega a cometer crimes é porque ele manifestou, o eu dele está empoderado, vou dizer assim. Ele não tem medo nem de morrer. Sabe, amados, nós parecemos às vezes que somos os reis do universo, mas pela graça de Deus, ainda existem barreiras morais dentro de mim e de você que nos impedem de cometer, por exemplo, um homicídio no trânsito, ou de matar o cônjuge. Imagina, irmãos, o casalzinho lá no céu nunca separou. Não é no céu não, é o casal de pastores aqui nos Estados Unidos. Como assim, pastor? 60 anos de casado, nunca teve vontade de separar? Nunca, só de cometer homicídio, mas separar não.
preciso estar bem. Essa é a mentalidade de um ladrão, é a mentalidade de um criminoso. Eu preciso estar bem, não importa o custo. Faz associação se não parece conosco às vezes. Eu preciso estar bem, não importa o custo. Não importa se alguém vai perder. Não importa se é meio ilegal ou se é ilegal. Porque o que importa é eu alcançar o que eu desejo. O que importa é eu ter o que eu quero, não importa os meios. E aqui nesse contexto são dois criminosos. E um vai entrar no paraíso e o outro não. Pensa comigo agora alguns personagens por trás desse texto. Eu sei que tem o povo que estava zombando, mas também tem os soldados. Eu não vou falar do povo, eu vou pular para os soldados, que parece a mesma coisa. Os soldados estavam zombando, e eles encontraram então aquele que se dizia ser o rei dos judeus, aquele que se dizia ser Deus encarnado, porque o rei dos judeus é Deus encarnado, e eles estão zombando dele, e dizendo: ah, se tu és o rei dos judeus, liberta então daí, ué, você não é Deus, sai dessa cruz. Que tipo de pessoa é como esses soldados? Esses soldados, por trás da fala dos soldados, eles estavam dizendo que eles definiam o padrão de quem é Deus. Para ser Deus para nós, tem que descer dessa cruz. Se você é Deus, o rei dos judeus, desce daí, porque esse é o padrão para um Deus. Um Deus tem que ser muito doido, assim, muito sobrenatural. E eles não entenderam que a divindade, que para ser Deus, não é descer de uma cruz, é subir nela. Isso é que faz dele ser Deus. Deus de amor, que perdoa pecados, que justifica o ímpio. Sabe, amados, eles tinham um padrão. O soldado achava que sabia como era um Deus, porque o soldado, você tem que pensar que ele é romano, e que adoravam Deus pagãos, Roma, o império todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós queremos definir Deus, nós queremos colocar Deus dentro de um padrão, que nós achamos que para ser Deus tem que fazer isso, e esse é o tipo de pessoa que parece com esse soldado, é quando nós queremos definir quem Deus é. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus couber na sua cabeça, Ele não pode ser Deus. Se Deus couber na mente humana, Ele não pode ser Deus. Claro que não. O problema de muitos religiosos e de alguns é que eles não conseguem acreditar no que Jesus faz. Não pode caber na mente humana. Mas se Ele couber na sua mente, você se torna maior do que Ele. Se Jesus couber na mente, se Deus couber na mente humana, o homem se torna maior do que Deus. Deus não cabe aí nem aqui, querido. Ele é muito maior que isso. E para alguns, nem ousa acreditar. Para alguns religiosos, Jesus não pode ser Jesus, porque sentar com pecadores é loucura. Perdoar pecado de prostituta não pode ser Deus. Eu vou ficar lá, porque se eu chegar para os dias atuais, tem gente que acha que igreja preta não pode ser de Deus. Você está entendendo? Eu estou fazendo um paralelo aqui de 2000 anos e agora, que a religião continua ditando os padrões para Deus ser Deus. Ela continua colocando Deus dentro de um lugar para Ele poder ser Deus. E a Bíblia está repleta de momentos em que Jesus não está nem aí para o espaço e não está nem aí para a pessoa.
pode ser como uma mulher adúltera, pega em adultério. Ele não está nem para onde ele está, ele continua riscando no chão. Nem, vem cá minha filha. Não, conversou com ela, como ele conversa com as pessoas, era mais um ser humano, mais uma vida preciosa para ele. Mas os religiosos, e se tem uma maneira de você identificar um religioso, é quando ele quer ditar os padrões. Não pode, isso aqui tem que ser assim. Se não for, mas na igreja, não importa, aqui é assim. Quando alguém quer ditar os padrões, ele colocou Deus dentro de uma caixa, ele colocou Deus dentro de um lugar, limitou, porque se Deus fica num lugar, ele está limitado em espaço, e Deus é eterno, ele não é limitado em espaço. Tem alguém me entendendo? Amém? Como se alguns pudessem dizer: eu sei como é ser Deus. Para ser um Deus tem que ser assim. Esse é o discurso dos soldados perto de Jesus. Se tu és o rei dos judeus, se tu és Deus, então o senhor vai ter que descer daí, porque Deus desce. Se o senhor não descer, o senhor não é Deus. Mas aí vamos para o outro ladrão, já para a gente caminhar para o final. O outro ladrão, ele aborda Jesus, mas numa outra expectativa. Esse outro ladrão agora está morrendo. Diferente do soldado, que era romano, vida tranquila, ia voltar para casa, estava tudo resolvido, e ele se dizia entender tudo sobre Deus, porque ele estava numa posição melhor, ele não estava sendo morto. O soldado romano, continuar com sua família. Esse ladrão, vou chamar ele de número 1. O número 1 aqui, ele está tirando onda com Jesus, mas ele está numa posição de que daqui a pouco eu vou morrer. Agora presta atenção, a abordagem dele é da seguinte forma: olha, se você é Deus, presta atenção, qual que é a primeira abordagem do soldado romano? Se é Deus, vai ter que descer daí, certo? Agora a abordagem do soldado é: se você é Deus, prova que é Deus me tirando dessa condição. Se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai salvar e me salvar. Aí, irmãos, a gente tem que parar um pouco aqui, nesse personagem, porque essa aqui talvez seja a maior abordagem das pessoas para com o Senhor. Se é Deus, não, isso aqui é só se você já ouviu em algum lugar. Se o Senhor é Deus, me tira desse aperto financeiro. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai livrar o fulano. Se o Senhor é Deus, esse problema vai resolver. Essa é uma oração bastante ouvida no céu. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer na minha vida, vai me tirar desse aperto. E o pior é que está sendo apresentado esse tipo de Deus em cima dos púlpitos. O pior disso é alguém ensinar a relacionar com Deus dessa maneira. Pastor, mas como é que se ensina a relacionar com Deus dessa maneira? É quando o ensino é para resolver o seu problema conjugal, financeiro, enfermidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, do fundo do meu coração, eu sei que está gravando. Jesus não está interessado em resolver nenhum desses problemas aí. O desejo de Jesus é um só: mudar a sua vida. Quando eu falo assim, você entende, irmão? Ah, mas e meu casamento? Ah, mas e a enfermidade?
Ah, mas e financeiro? Se resolveu sua vida, acabou, meu filho. Eu não vou adiantar muito. Mas se o Senhor é Deus, me tira desse aperto. Se o Senhor é Deus, me cura. Se o Senhor é Deus, me casa, porque eu não aguento mais ficar sozinho. Se o Senhor é Deus, olha aqui o mais espiritual e o que mais sensibiliza o ser humano. Se o Senhor é Deus, me tira desse sofrimento. E se é Deus, vai me tirar dessa situação. Estou te falando que essa é a oração do ladrão na cruz. Se o Senhor é Deus, desce daí e me tira daqui também. Olha a abordagem dele. Ele quer resolver o quê? O seu problema e não a sua vida. Fica comigo aqui, pelo amor de Deus, porque agora nós vamos entrar a fundo nesse negócio. A abordagem era essa: me livra do problema, para mim continuar sendo eu. É hora que eu fico segurando para não falar, mas já que está só nós aqui, ai Senhor, me livra daquele patrão miserável, mão de vaca, não aumenta meu salário. Eu não sou Deus, mas se eu fosse, para de cozinhar um galo sem vergonha. Trabalha direito. Entendeu? A jogada? Pegou aí, irmão? A gente está orando para se livrar do problema, mas quem na verdade é o problema? Esse cara sou eu, já dizia o Roberto Carlos. Ele escutou a mensagem que eu preguei para ele, que fez a música. Entende, irmãos? Porque a gente está querendo resolver para cá, ó. Marido não presta, esposa não presta, patrão, filho dá trabalho demais. Ah, esse governo, não sei quem. Então Deus, muda o marido, muda a esposa, muda esses meninos. Senhor, tira o governo e põe outro. Para mim continuar sendo eu. Me dá outra esposa para mim ser outro, para mim continuar sendo um problema para outra. A gente não ora assim. A gente ora assim, na outra para poder ser bom para mim. A oração que pensa no eu. Senhor, me muda, porque eu não estou sendo tão bom para minha esposa. Me faz alguém diferente para ser melhor para ela. Irmão, será que essa oração alguma vez já foi ouvida? Eu acho que o anjo está passando a página, a milésima. Não, ninguém orou. Não, ninguém orou. Transforma, porque eu quero ser melhor para ela. Não está dando certo, a gente está entrando em conflito. É porque eu não estou sendo bom o suficiente para ela. Mas a outra oração é o seguinte: Senhor, essa mulher, quanto ela está discutindo, ela não presta, não vale nada. Muda. Abre o PowerPoint ou o Word aí para mim e digita aí. Você vai digitar assim, Edgar: se você é Deus, M-E. Se você é Deus, qual que é a frase do ladrão aqui? A frase do ladrão é o seguinte: se você é Deus, me tira desse lugar, me tira desse desconforto, me tira dessa situação. Presta atenção. Se você é Deus, o Edgar vai colocar ali, vai estar bem projetado aqui. Mas pensa agora enquanto eu estou falando, para você já visualizar. Se você é Deus, completa a frase agora. Me tire da situação, socorre financeiramente, me ajuda com esse casamento, porque eu não aguento mais ele. O que completa a frase, agora vai aparecer, o que completa a frase é o que nós queremos, ok? Se você é Deus, me dá uma esposa. Se você é Deus, me abençoa financeiramente. Se você é Deus, resolve esse problema para mim. Então, esse é o fim. Nós queremos Deus no meio para alcançar quem está comigo? Quem está comigo? Tem alguém aqui? Eu vou repetir porque demorou, amém. Se você é Deus, ok? Me dá um casamento, me prospera financeiramente, me resolve esse problema, ok?
Então, o que quer para me dar um casamento? O casamento é o fim. Deus é o meio para mim obter um fim, ok? Presta atenção, porque isso aqui é comum, muito comum, mas não há percepção. Nós queremos usar Deus para chegar a um fim. Escute-me, o seu Deus é o fim da frase, porque tudo aquilo que você deseja alcançar, que está no fim, é o que se torna Deus para nós. Nós queremos usar Deus para alcançar o que de fato é Deus para nós. Muitas das vezes, o que Jesus falou? Porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque teu é a glória, para sempre, amém, para livrar de nós e mandar para Ele. Porque o que nós queremos? Reino, poder e glória, porque nós queremos até mais que isso. O eu sempre quer mais. Quando você coloca Deus para ser um instrumento do meio para alcançar algo que você quer, Deus se tornou uma coisa e aquilo que você quer se torna o seu Deus. Alguém me entendeu? Deus está no meio da frase, não no fim. Deus é só um meio para poder sustentar a sua vaidade, sustentar às vezes o nosso egoísmo, sustentar às vezes os nossos desejos. Se você é Deus, Deus, nós queremos usar Deus para o meio, para chegar a um fim, sendo que esse fim é o nosso Deus, porque o que está nesse espaço é o nosso Deus. O que você almeja, a finalidade daquilo que você almeja na sua vida é o seu Deus. O que almejamos no final da nossa vida é o nosso Deus. Já estou quase encerrando, irmãos. Pensa comigo, Jesus não respondeu esse ladrão. Jesus não respondeu esse criminoso. E a pergunta é, por que Jesus não perguntou? Porque ele fez uma pergunta. Jesus não respondeu esse homem, porque o que ele estava pedindo era justamente aquilo que levou ele a este fim. Mas como assim? Ele estava pedindo para continuar sendo eu. E ele viveu a vida inteira sendo eu. E sendo eu, ele foi parar onde ele estava. Ele não pediu para Jesus mudar o seu eu. Ele pediu Jesus para mudar o lugar de onde ele estava. Ele não pediu Jesus para mudar a sua vida. Quem está comigo? Por favor, entenda. Tem coisa que você às vezes está pedindo para Deus, que vai destruir sua vida. Você não vai ter a resposta dele, porque ele te ama. Se eu responder todos os pedidos do Raniel, ele está com a diabetes alta a hora dessa. Ele vai gostar de um doce lá na China. E por que eu não dou? Porque eu amo. Quando você fizer uma oração de petição, antes de pedir, pergunta para si mesmo, por que eu estou pedindo? Qual que é a abordagem correta? A abordagem correta é do primeiro Vida Louca da Bíblia, o ladrão número 2, ladrão vida louca. Ele foi salvo. No verso 41, abre para mim, verso 41. Ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal nenhum.
esse ladrão número 2, esse vida louca, vou usar a palavra vida louca para esse ladrão, porque quebra paradigmas religiosos na sua mente. E esse vida louca que foi salvo, ele diz, ele não tem que nos salvar, nós merecemos estar nessa situação, ele não. E o religioso diria para Jesus, Jesus, ele é um ladrão, ele é mau, puna ele pecou, ele não merece salvação. Pode punir. É como se trouxesse a mulher pega em adultério e joga para diante de Jesus, ela foi pega em flagrante adultério, tem que ser morta. E se Jesus joga uma pedra nela, ele estava justo. Porque essa é a visão da religiosidade, acusar as pessoas, apontar o dedo, jogar pedra. Se que é libertino, que vive na libertinagem, porque hoje tem legalista e tem esses libertinos aí, podia dizer, não, mas eu não sou mau, gente, eu não sou mau, esse governo romano, fala a verdade, tem gente muito pior do que eu, tem gente que já fez coisas piores do que eu fiz, é culpa desse governo, porque os meus pais não tiveram oportunidade, eu tinha que ajudar em casa desde cedo, então eu tive que ir para a rua, eu fui roubar, e levantam uma vaquinha na internet, fica milionário, porque entra nas suas emoções, na nossa alma, e a gente morre de dó, culpa do sistema, ou aqui ninguém cometeu nenhum erro, quem não pecou atira a primeira pedra, tem alguém aqui? No final você está dando apoio para o bandido, quase que o Lula ganha uma eleição, você entendeu o nível que está, aí há 2 anos atrás, se ele fosse candidato, é o Brasil, eu estou te mostrando aqui, alguém que estava preso, o povo querendo votar nele, provado, criminoso, e podia ser quem for, não estou aqui, não tem nada contra o pessoal, ninguém, todos são amados, para resumir, presta atenção, qual que era a visão do criminoso? Porque as duas visões, tanto do religioso e libertino, é questão de lógica, mas a visão desse criminoso, ele assumiu, nós erramos, nós fizemos coisa errada, irmãos, repara o detalhe, e ele fala para Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, de alguma maneira, esse ladrão descobriu, que o prêmio da eternidade, não tem nada a ver com quem eu sou, mas tem tudo a ver com quem ele é, eu sou mau, nós cometemos crime, cara, nós erramos, mas tem um cara, esse cara que está do nosso lado, sendo crucificado, está aqui do meu lado, a bondade dele, é maior do que todo o mal que eu cometi, então lembra de mim quando entrar no teu reino, porque eu sei que o Senhor é bom demais, eu errei, eu mereço, nós merecemos receber essa punição, mas o Senhor não, lembra de mim, olha a abordagem desse cara, irmãos, é a abordagem do arrependimento, da metanoia, ele entendeu, eu sei quem eu sou, e sei quem ele é, ele descobriu quem ele é, mas também descobriu quem Jesus é, o Evangelho, é descobrirmos o quão pecadores nós somos, e também, descobrir, o quão grande amor ele é, esse tipo de encontro com Jesus, salva e transforma, não há como dizer,
ter um encontro com Jesus e não ter mais as ações como a de Jesus. Quando você encontra Jesus, você sabe quem você é, mas descobre também que Ele é. Você não anda com espírito de comiseração, tadinho de mim, eu erro mesmo, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, eu sou um pecador. Não, quando você encontra Jesus, você sabe disso, mas não para aqui. Você encontra Ele, você encontra e fala, agora você não anda mais falando com o pecador, você sai falando o quanto você é amado, quanto você é precioso para Ele, porque não importa a condição que você está, o amor dEle é maior do que qualquer condição. E quando há um entendimento desse amor, algo entra para dentro de nós. Te falo, na presença de Deus, a igreja precisa encontrar com Jesus. Talvez eu mudaria o termo. As denominações precisam encontrar com Jesus. Tem muitas pessoas relacionando com Jesus de uma maneira que Ele não é. Elas não vão ter as suas vidas impactadas e transformadas. Não vai afetar esse encontro. Mas quem genuinamente encontrar com Ele, sua vida jamais é a mesma. Amém. Mateus no capítulo 15, verso 21 em diante, eu vou ler para a gente encerrar. Saindo daquele lugar, retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu palavra alguma. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Senhor, manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, agora ele responde para ela: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Só para você entender isso aqui, Jesus está falando, eu vim para os judeus, eu vim para um povo específico, eu não vim para quem é cananeu, quem é desse lado aí de Tiro e Sidom. Vocês têm os deuses de vocês lá, eu vim para esse grupo aqui, é judeu. A mulher veio, olha essa mulher, ela veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Jesus não respondeu, continuou andando, ela continuou vindo atrás. Jesus fala para ela: vai embora, porque eu não vim para vocês, vai embora. E continuou, e ela, eu imagino a cena, irmãos, vai comigo aí na mente, viaja na neura aqui. Ela vai, ajoelha na frente dela, pum, ela ajoelha e fala: Senhor, me ajuda. Cara, será que nós vamos fazer a mesma coisa? Eu fico pensando nisso. Depois de uma tirada dessa, ela veio, ajoelhou e adorou. E agora é o mais incrível. Você acha que agora Jesus vai se quebrantar? Não, vai chamar ela de filha do cão. Presta atenção. Eu até falei, eu vou fazer um memezinho disso aqui. Jesus chamando a mulher de filha do cão. E está aqui, ó, a parte que Jesus chama. E aí, aqui, ó. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Judeu é filho. Eu não vou tirar do que eu tenho para dar para eles, para dar para você que é de Tirom ali, da Cananeia. Eu não vou tirar daqui e te dar, ô filha do cão. Filha do cão, animal. Cachorrinha, chamar a mulher de cachorro, chamar ela de filha do cão. Então, não vou te dar não, Lili. Estou enfeitando, mas é verdade. Estou só exagerando na ilustração. Irmãos, pira, irmãos. Jesus tamanho, irmãos, Jesus chamou a mulher de cachorra, filha do cão. Aí, vem comigo, irmãos. Você está imaginando a cena, né? Disse ela, porém, olha o que ela fala. Ela não vai discordar de Jesus. Sim, eu sou uma cachorra. Irmão, fala a verdade. Isso aqui não está concordando?
Jesus acaba falando, vou tirar dos filhos e dar para cachorrinho? E ela, sim, é lógica. Você não vai tirar de cima do banquete, você não vai tirar o frango e dar para um cachorro. Você vai dar os frangos para o seu filho comer. Mas aí ela fala que ela come os ossos, quer ver? Essa é minha Bíblia, né, irmão? Estou criando uma Bíblia aqui, nova tradução do Elvis. Sim, Senhor, mas até cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, eu penso, Jesus fala, para tudo, arrepiei. Discípulos, aqui, arrepiei. É minha Bíblia. É minha Bíblia, irmãos, ela é muito massa. Depois vocês vão comprar. Jesus, arrepiei agora. Nunca vi. Olha o que está falando aqui, ó. Mulher, se arrebentou a boca do balão. Grande é a sua fé. Pode embora, o demônio já correu, minha filha. Está longe faz hora. Minha tradução, porque é o que está falando é outra coisa. Na mesma hora o demônio foi embora. Irmãos, presta atenção. Presta atenção, porque não mudou nada com o ladrão na cruz. Eu sei quem eu sou, mas também sei quem tu és. Posso ser uma cachorrinha, mas o Senhor é o Pai de amor. O Senhor não vai deixar minha filha naquela condição. Entende, irmãos? Não tem como, irmãos, nossa vida continuar a mesma depois de conhecê-lo, depois de encontrar com Ele. Quando nós encontramos com Ele, o amor dele nos constrange, e descobrimos um amor que é maior do que qualquer coisa. Que a sua vida seja movida a partir desse encontro. Posso ouvir seu amém? Vamos ficar em pé. Quem for servir a ceia, por favor, já vai servir na ceia. Ela estava dizendo, eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem o Senhor é. Sabe o que essa mulher está falando, irmãos? Ou esse ladrão, eu não vim porque eu mereço. Eu não vim porque eu mereço. Eu não me achego diante do Senhor porque eu mereço. Eu vim porque eu sei quem o Senhor é. Eu me achego diante do Senhor, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Senhor, eu não mereço, mas me dá o prêmio. Me dá o prêmio. Eu não mereço. Você acha que é bom? A fonte do que nós fazemos parte de onde, irmãos? Escute isso. Talvez é a parte mais importante da mensagem. A partir de onde você faz o que faz? Porque isso está oculto, irmãos. As intenções do nosso coração estão ocultas, não revelamos. Mas a pergunta fica: você faz o que faz, por que você faz? Suas ações têm origem aonde? Porque nós queremos Deus fazendo tanta coisa na nossa vida, mas nós não queremos a nossa vida vivendo para Ele. Nós queremos viver a vida do jeito que a gente quer, irmãos. A igreja, boa parte da igreja não está aparecendo com esse segundo ladrão, está aparecendo mais com o primeiro e com os outros soldados. Define quem Deus é, ou senão Deus tem que fazer na minha vida. A gente escolhe até como servir Ele.
Quem manda nos seus horários? Quem manda nos seus horários? Quem manda no seu... A palavra manda parece que soa muito ditador, aquela coisa, mas foi afetado. O encontro com Jesus afetou a minha maneira de tocar violão, um baixo, conversar com as pessoas, definir os meus horários, definir os meus afazeres. Minha pergunta é: o encontro com Jesus atingiu o quê? E aí, irmãos? Podemos responder essa pergunta? Feche os olhos antes de você tomar a ceia. Vamos meditar aqui, 30 segundos. Já estamos encerrando. E nós vamos tomar ceia. Tem nada místico aqui com ceia. Nada, meu Deus. Crê em Jesus, sou do seu coração. Você pode tomar ceia, tranquilo. Nós vamos ter um momento aqui no final. Quem não entregou a vida para Jesus, pode me procurar aqui no final, que nós vamos orar com você. Se você quer renovar, se você às vezes se sentir afastado, quer também renovar a sua aliança com Deus, a hora que terminar aqui, sem constrangimento, os irmãos vão estar saindo, você pode vir aqui na frente, vai ter mais pessoas aqui, nós vamos orar com você. Quer oração por alguma área, cura, milagres, pode vir aqui na frente, nós vamos orar com você com o maior prazer. Mas vamos todos refletir nisso aqui, queridos. Qual é a fonte das nossas ações? Qual é a fonte das nossas ações? Daquilo que você quer fazer? A origem das nossas ações, ela vem do eu ou ela vem dele? Vem do meu eu, do meu desejo, porque eu quero isso, porque eu gosto disso, porque isso para mim é mais importante, e é eu que importa, ou é Deus que importa? Qual é a origem, irmão? A origem do programa de TV que você assiste, da fala que você fala. Eu só estou aqui, não quero que você faz introspecção lá no fundo, para você se levitar aqui, não quero isso não. Estou trazendo a abordagem desse encontro que nós tivemos com Jesus. Fez de nós apenas um religioso, apenas alguém que pensa em si, ou nós passamos a viver a nossa vida por meio dele? Ele foi para o Calvário, recebeu a nossa punição, morreu a nossa morte, nos deu a sua vida, para que nós possamos viver por meio dele. Não é só ir para culto, não é só ir para a célula, não é só ler Bíblia, não é só orar. Tem gente que faz isso muito melhor que nós. Não é só isso. A questão é a fonte de tudo isso, o desejo. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e ao som da tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vai refletindo. Os nossos olhos se abrem e reconhecem Quem? Tu és Jesus. E ao som da tua voz os nossos corações Queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa.
Tome lugar de honra nessa noite. Nós reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Tua bondade nos alcançou. O Teu amor nos alcançou. Não somos merecedores, mas o Teu amor nos alcançou e se tornou combustível para a nossa vida. E as nossas ações são a partir deste amor. O Senhor, nós estamos com pão que representa o Teu corpo que foi moído no nosso lugar. O Senhor recebeu o que nós deveríamos receber. Tua palavra diz que o Senhor foi moído. Tua palavra diz que o Senhor carregou uma coroa. O Senhor se fez maldito no nosso lugar e recebeu todas as maldições no nosso lugar. O Senhor recebeu o castigo que nós deveríamos receber, e pelas suas pisaduras, hoje nós podemos dizer que somos sarados. Comemos desse pão diante dessa certeza que o amor do Senhor é tão grande, que mesmo um ladrão, um criminoso, nos seus últimos momentos de vida, o Senhor, o Teu amor, o salvou, e Ele inaugurou o paraíso, porque o Seu amor não tem limites. Nós, como igreja, reconhecemos o Teu sacrifício, tornamos um com o Senhor na cruz do Calvário, e tornamos um com o Senhor na ressurreição. Comemos sabendo que nós somos totalmente livres, totalmente libertos, totalmente curados. Bebemos o cálice, esse cálice da nova e eterna aliança, que representa o Teu sangue, que foi derramado, que nos justificou, que nos fez filhos amados. Comemos e bebemos na certeza de que seremos eternamente com o Senhor, seremos eternamente um com o Senhor. Coma e beba nessa noite, querida. E ao partir o pão, os nossos olhos Te abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor, queimam de amor. nós Vamos arrumamos à casa, perfumamos ela toda, nos preparamos. da mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Aleluia, Tu és. aleluia. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, querida. Jesus deu a sua vida não apenas para nos salvar, mas para vivermos por meio dele. Vou repetir para você não esquecer essa frase. Jesus não morreu e ressuscitou apenas para te salvar. A morte dele e a ressurreição
é a expressão de que Ele te perdoa, te salva, mas para que nós possamos viver por meio dEle. Viva tudo na sua vida por meio dEle. Jesus, obrigado por essa noite incrível. Que essa palavra possa ser ruminada dentro de nós ainda mais. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco a partir desse momento. E que acima de tudo tenhamos a convicção de quem o Senhor é, de quem nós somos. Que possamos ter clareza que sem o Senhor somos entregues ao nosso eu, a uma vida egoísta. E uma vida egoísta não pode ser uma vida cristã. Nós queremos viver a vida cristã que o Senhor conquistou através do Calvário. E a vida cristã é viver por meio do Senhor. Eu quero abençoar os meus irmãos e declarar que eles vão testemunhar de grandes feitos, grandes conquistas, porque decidiram viver por meio do Senhor. Eu quero abençoar a família, a casa, o trabalho, a semana de cada um. Em nome de Jesus, levanta a sua mão e diga assim: Senhor, eu creio na obra consumada no Calvário. Diga: eu sei quem eu sou, mas também sei quem o Senhor é. E a partir dessa noite, eu escolho viver por meio do Senhor, porque eu sei que eu vou contar não a história de outra pessoa. Diga: eu vou contar a minha própria história, para a glória do Teu nome. A palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Que a sua semana seja espetacular. Você quer uma oração para alguma área da sua vida, quer renovar a sua aliança, quer voltar para os caminhos, quer entregar sua vida para Ele, eu vou estar aqui, você pode me procurar. Vai ser um prazer conversar com você. Meus irmãos, vamos viver o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus nessa terra. Que a sua semana seja espetacular e que Jesus seja visto através da sua vida. Deus abençoe, um abraço.